Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a sabatinar o subprocurador Augusto Aras. Para ser oficializado no cargo de procurador-geral, ele precisa ser aprovado pela maioria dos senadores. E você vai ver também. O Congresso Nacional derruba 18 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro na lei sobre o abuso de autoridade. A Advocacia Geral da União cria força-tarefa para atuar nas ações judiciais contra crimes ambientais na Amazônia. Abertura de processo de impeachment contra Donald Trump divide opiniões no Congresso americano. China inaugura o maior aeroporto do mundo. A estrutura construída em Pequim tem a forma de uma estrela do mar. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você nesta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Começamos com o G1. Em quase 2 anos de reforma trabalhista, 15% das vagas criadas no país são para intermitentes. A nova lei está em vigor desde novembro de 2017. Até junho deste ano foram criadas 101 mil vagas de trabalho. Os dados são do Ministério da Economia. E 1 em cada 6 vagas são da modalidade intermitente, ou seja, são contratos definidos por horas, semanas, meses ou com interrupções. O governo tem a previsão de criar 2 milhões de vagas de trabalho em 3 anos, mas ainda temos muito para avançar. O país tem hoje cerca de 12 milhões e meio de desempregados. Agora o destaque do valor econômico. Mudança regulatória atrai 7 empresas aéreas estrangeiras. Parece bom, né? Isso aconteceu depois da abertura do mercado ao capital estrangeiro. Quem puxou a fila foi a chilena Sky Airlines, empresa de baixo custo que pediu autorização para a ANAC para operar voos internacionais no Brasil. Depois vieram mais 4 voos regulares e outras 2 companhias que já anunciaram a intenção de operar por aqui. Além de abrir o capital, a nova lei acabou com o despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos. Assunto ainda em discussão no Congresso. Agora resta saber se tudo isso vai baratear os custos das passagens. Fechamos com um assunto bem bacana do Extra. Professor viraliza ao carregar nas costas aluna deficiente durante passeio. O professor Jim Freeman não pensou 2 vezes. Usou um equipamento chamado de canguru e levou a aluna Ryan Neighbors, de 10 anos, nas costas. A menina tem um problema que afeta a medula espinhal e que a impede de se movimentar. Mas o Jim não a deixaria de fora, de jeito nenhum. Eles foram a um parque ambiental em Ohio, mas infelizmente o local tem problemas de acessibilidade. Mas com as costas do Jim, tudo se resolveu. Ryan, que já tinha deixado de ir a várias excursões do colégio, com certeza não vai se esquecer desse dia. Tá aí um exemplo, né? Professor dentro e fora da sala de aula. E o Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro na lei sobre o abuso de autoridade. Os vetos que foram mantidos pelo Congresso Nacional ficam definitivamente fora da lei. Por decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sessão foi antecipada em 1 semana. A mudança aconteceu depois que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do líder do governo do Senado, Fernando Bezerra Coelho. Para Alcolumbre, o Senado foi alvo de uma operação questionável juridicamente, já que não teve conexão com o atual mandato do político. Bezerra é acusado de receber propina no período em que foi ministro da Integração Nacional do governo de Dilma Rousseff. Nesta terça-feira, o Congresso derrubou 18 dos 33 vetos de Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade. Os outros 15 vetos foram mantidos. Com isso, os trechos reinseridos pelos parlamentares passam a valer desde já como lei.
Está valendo o ponto que prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para os juízes que decretarem a prisão de réus em desacordo com as hipóteses legais. Também vai ser penalizada a autoridade que deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou prisão. Passa a ser considerado crime de abuso de autoridade constranger o preso a fim de que ele produza prova contra si mesmo e também privar o detento de liberdade quando ele tem direito a ela. Outro ponto que voltou ao texto é a punição para os investigadores que anteciparem, inclusive via redes sociais, atribuição de culpa antes de concluídas as investigações. E com a mudança na pauta do Legislativo, a sessão na Comissão de Constituição e Justiça, que votaria a reforma da Previdência, ficou para a semana que vem. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou hoje a sabatinar o subprocurador Augusto Aras. Durante a sessão, Aras fez elogios à Lava Jato, mas também admitiu que a operação é um modelo passível de correções. Augusto Aras foi indicado pelo presidente Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. Para ser oficializado no cargo, ele precisa ser aprovado pela maioria de votos no colegiado, que tem 27 titulares. Depois, a aprovação deve passar pelo plenário em votação que deve acontecer ainda hoje. Lá, o subprocurador precisa de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. Após ser indicado pelo presidente ao cargo, no início de setembro, Aras percorreu gabinetes de senadores em busca de apoios. E ele já conversou com 78 parlamentares. Vamos agora com imagens ao vivo da sabatina com Augusto Aras, diretamente de Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos escutar um pouco. De julgar a Lava Jato pelos resultados, mas gostaríamos também de lembrar que todo homem público é julgado também pelos meios. Os meios precisam ser considerados. Maquiavel não disse se os fins justificavam os meios ou não. E Frederico da Prússia tentou dizer que não se justificava. Mas nós sabemos que era muito mais fácil nós evitarmos as dificuldades que tivemos com a Lava Jato se nós tivermos certos cuidados da lei. Prisões provisórias, o senador, respondendo ao senador Humberto Costa, 281. E o Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje à tarde a extensão de direito concedido ao ex-chefe da Petrobras, Aldemir Bendini. Como réu delatado, o ex-dirigente da Petrobras ganhou o direito de se manifestar por último no processo. Os 11 ministros do STF vão decidir se réus delatores devem apresentar suas considerações finais em processos antes dos demais acusados. Também vão avaliar se ações que não seguiram esse rito anteriormente devem ter suas sentenças revistas. O plenário do tribunal foi chamado a se pronunciar sobre a questão, depois da decisão que anulou, em agosto, a condenação em primeira instância ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro a cumprir 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Bendini alegou que a fase de alegações é considerada o último momento para manifestações das partes antes da publicação da sentença. A segunda turma da corte decidiu que o caso de Bendini deve recomeçar, porque, como réu delatado, o ex-dirigente deveria ter se manifestado por último. Com a decisão, o caso, que já estava na segunda instância, retrocedeu para a etapa de alegações ainda no primeiro grau. O precedente aberto ao ex-presidente da Petrobras levou outras defesas ao Supremo nas últimas semanas, para pedir a extensão do benefício. Agora, caso o Supremo concorde que outros réus devem ter esse direito, o mesmo pode acontecer em relação a dezenas de acusados da Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula. Para Lula, tornaria passível de revisão o caso do sítio de Atibaia, mas não o do triplex no Guarujá, em São Paulo. Apesar da importância do julgamento, a decisão da corte não deve reverter em um efeito imediato, já que as defesas teriam que pedir, caso a caso, a anulação de sentenças.
E a sede do governo do Piauí foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Cerca de 80 policiais federais e 10 auditores da Receita cumpriram mandados de busca e apreensão. Essa operação está na segunda fase e investiga um esquema de desvio de 50 milhões de reais do transporte escolar no Piauí. Empresários e agentes públicos são os principais suspeitos de fraudar contratos. A Justiça liberou vagas em presídios federais no Ceará e já transferiu 257 presos. Eles estariam dando as ordens para os ataques criminosos no estado. Nos últimos 5 dias foram registrados pelo menos 42 ataques contra prédios, coletivos, caminhões, carros e contra uma torre de telefonia. 31 suspeitos foram capturados até o momento, 7 deles são adolescentes. O governo cearense disse que os ataques são uma resposta ao combate ao crime organizado no estado. Um agente penitenciário reagiu a um assalto e matou 2 criminosos na Marginal Tietê, em São Paulo. Ele tinha estacionado o caminhão na pista expressa quando foi abordado por 3 assaltantes. Um deles entrou no caminhão, enquanto os outros 2 ficaram em um carro com a vítima. O agente estava armado e atirou. O terceiro criminoso fugiu com o caminhão. O veículo já foi encontrado. O corpo de um bebê que desapareceu num hospital do Rio de Janeiro pode ter sido incinerado por engano. O bebezinho nasceu morto por falta de oxigênio. Erros de procedimento podem ter levado à incineração do corpo da recém-nascida. Uma funcionária é suspeita. Testemunhas foram ouvidas e a investigação continua em andamento. O pai do bebê chegou a ver o corpo um dia antes do desaparecimento. Já a mãe está muito abalada com a falta de informações. E ainda no Rio, crianças deixam a escola apavoradas com um tiroteio no complexo do Alemão. Imagens mostram o momento em que um aluno corre ao ouvir o barulho de um tiro, enquanto outro grupo se protege atrás de um carro. Um veículo volta na contramão. Só no Alemão foram registrados 313 confrontos este ano. A PM disse que a ação de hoje foi um patrulhamento de rotina. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado pela 30ª vez na Lava Jato. Dessa vez, a acusação é sobre sonegação de mais de 10 milhões de reais em imposto de renda. Os procuradores pedem a condenação de Cabral por sonegação fiscal, bem como a reparação aos cofres públicos do dano causado. Das 30 denúncias, Cabral foi condenado em 11 e as penas já somam 234 anos de prisão. Depois do intervalo, você vai ver. A abertura de processo de impeachment contra Donald Trump divide opiniões no Congresso americano. China inaugura o maior aeroporto do mundo. A estrutura tem a forma de uma estrela do mar. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 1h19. Uma ótima tarde para você. E a AGU, que é a Advocacia Geral da União, criou uma força-tarefa para atuar nas ações judiciais contra desmatamentos, queimadas e também outros crimes ambientais na Amazônia. E a portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo a AGU, o grupo vai se concentrar primeiro em 12 ações que cobram 206 milhões de reais de grandes desmatadores. O advogado-geral da União, André Mendonça, disse que essas ações passam a ser trabalhadas por um grupo de elite. A força-tarefa será formada por 20 pessoas, sendo 15 da Procuradoria-Geral Federal e 5 da Procuradoria-Geral da União. De acordo com Mendonça, um dos problemas encontrados pelo governo é a dificuldade de identificar os proprietários das terras desmatadas. Há um grande trabalho, um grande esforço que o Ministério da Agricultura vai fazer para regularizar
as propriedades, todo o marco fundiário da Amazônia Legal. A partir desse processo de regularização, ter melhor identificado quem são os proprietários, para que aí sim nós tenhamos mais êxito nas ações civis públicas. E a Força-Tarefa vai atuar por 6 meses, mas esse prazo pode ser prorrogado. E a tragédia de Brumadinho completa 8 meses hoje. Passados 244 dias do rompimento da barragem Córrego do Feijão, a Polícia Civil ainda não tem prazo para concluir as investigações. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou 13 funcionários da Vale e da Tuvisud por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Outras 2 CPIs já foram encerradas e pedem o indiciamento dos trabalhadores que deveriam ter garantido a segurança da barragem. Até agora, ninguém foi preso. Os familiares das 270 vítimas cobram justiça e temem que o caso termine como o de Mariana, em que os acusados tiveram a pena abrandada e vão responder por inundação e não por homicídio. E uma força-tarefa policial da Polícia Civil do Estado cumpre mais de 60 mandados em uma mega operação no Paraná. Veja esse e outros destaques em um novo giro de notícias pelo país. Os alvos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos, homicídios e tráfico de drogas, que agiam dentro dos presídios. Eles aliciavam adolescentes para vender drogas e furtar. Até o momento, 31 mandados foram cumpridos e os detidos foram encaminhados para a delegacia. O homem que ajudou a universitária Mariana Baz a trocar um pneu confessou que matou a estudante. Mariana estava desaparecida desde que aceitou a ajuda do suspeito na cidade de Bariri, São Paulo. O carro da jovem foi encontrado em Itápolis, uma cidade vizinha, e o homem também. Ele estava escondido em um telhado. Hoje ele confessou o crime e contou que deixou o corpo de Mariana em um matagal. Em São Paulo, a polícia prendeu 5 suspeitos de torturar um homem num supermercado. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra os agressores batendo na mão da vítima com um bastão de plástico e dando choques. As agressões aconteceram depois que a vítima foi pega furtando 3 peças de carne. O homem também foi obrigado a dizer frases de arrependimento. Um agressor ainda está foragido. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a polícia descobriu que o assassino da professora Angélica Lima esperava por ela dentro do apartamento. Quando entrou, Angélica foi atingida por socos e golpes de tesoura. Mesmo ferida, ela conseguiu ligar para uma irmã e pedir ajuda. A professora foi socorrida, mas infelizmente não resistiu. Testemunhas disseram que não tinha sinais de arrombamento no local e que Angélica não tinha inimigos. Tiroteios atrasaram a circulação de trens em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Segundo a PM, os criminosos trocaram tiros entre si na comunidade do Chapadão. Com isso, 15 estações ficaram fechadas. De acordo com a Supervia, a circulação das composições foi retomada gradativamente. A concessionária já registrou 61 interrupções nos trens por causa de tiroteios neste ano. E o presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil, depois de se encontrar com líderes de 153 países nos Estados Unidos. Ontem, Bolsonaro realizou um discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele falou por pouco mais de 30 minutos para representantes de 153 países. Bolsonaro iniciou seu discurso com a afirmação de que o Brasil trabalha para reconquistar a confiança do mundo. Ele falou dos investimentos e acordos comerciais firmados e destacou a soberania brasileira na Amazônia. Lideranças democráticas e republicanas reagiram ao anúncio da abertura de processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. A maioria de republicanos no Senado faz com que uma condenação seja improvável. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, alegou que Trump violou a Constituição ao pedir a ajuda do presidente ucraniano para investigar o filho do democrata Joe Biden.
O senador republicano por Utah e ex-candidato à presidência Mitt Romney considerou que Pelosi se precipitou e deveria ter esperado a divulgação do conteúdo das conversas. Se eu fosse a presidente Pelosi, eu esperaria até o presidente liberar as transcrições. Ele disse que iria liberar sem censura. Acho que esperaria para ler e ver exatamente o que diz ali antes de pedir o impeachment. Acho que ela se precipitou, mas vamos ver as transcrições, ouvir o que o denunciante tem a dizer e essas informações nos ajudam a determinar qual é o melhor caminho a seguir. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que a situação é inaceitável. O Congresso foi informado que a administração de Trump está prevenindo o envio das reclamações para os comitês relevantes no Congresso. Esses são os fatos, presidente. A situação que eles descrevem é inaceitável. Apesar da maioria democrata na Câmara, o maior número de republicanos no Senado faz com que a condenação de Trump seja improvável. O presidente classificou os pedidos de impeachment como ridículos e absurdos. E o presidente chinês Xi Jinping inaugurou hoje o novo aeroporto de Pequim. O maior aeroporto do mundo é uma enorme infraestrutura em forma de estrela do mar. Em forma de estrela do mar, o terminal aéreo de 700 mil metros quadrados é, segundo seus criadores, o maior do mundo. O aeroporto de Daxing está localizado 46 quilômetros ao sul da capital e deve operar em plena capacidade em 2040. 100 milhões de passageiros anuais estão previstos, um recorde mundial, segundo seus criadores. As novas instalações devem evitar a saturação do atual aeroporto, o segundo maior do mundo atrás do de Atlanta. O transporte aéreo está em crescimento na China. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, em meados da década de 2020, deve ultrapassar os Estados Unidos como o primeiro mercado aéreo do mundo. O edifício foi projetado pela arquiteta anglo-iraniana Zaha Hadid, que morreu em 2016. O terminal cobre uma área equivalente a 25 campos de futebol e inclui estações de trem e de metrô. O projeto custou 120 bilhões de yuans, o equivalente a 17 bilhões e meio de dólares. Ele é tão grande que se você chega atrasado de um voo e vai fazer uma conexão, você não consegue chegar na outra... Impossível, só se for de carrinho. É verdade. Bem, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha uma ótima tarde e até lá.